Olá, jovem adventista! A história se repete ao título da nossa lição do dia de hoje. O autor da lição no dia de hoje relembrou um período de trevas que aconteceu na história da humanidade, exatamente no período da Idade Média. Nesse período aconteceu algo que ficou marcado na história do mundo, que foi o que eles chamam de Inquisição, de Santa Inquisição, né? Que de santa não teve nada. E o autor nos trouxe dois acontecimentos de perseguição religiosa que ocorreram nesse período contra um povo por duas vezes. Existia um povo na Europa, que eram muitos leais a Cristo. A saber, esse povo era os valdenses. E um pouco do resumo da história desse povo que eu peguei no ChatGPT foi o seguinte, Os valdenses foram um grupo de cristãos que surgiram no século XII na região dos Alpes, na Europa. Seu nome deriva de Pedro Valdo, um rico comerciante de Lyon, na França, que renunciou à sua riqueza e iniciou um movimento de reforma religiosa. Os valdenses buscavam um retorno à simplicidade do cristianismo primitivo e rejeitavam as práticas e doutrinas consideradas corruptas pela Igreja Católica da época. Eles defendiam a importância da leitura e estudo da Bíblia, traduzindo-a para o vernáculo local para que todos pudessem compreendê-la. Devido às suas crenças e práticas distintas, os valdenses enfrentaram perseguição e foram considerados hereges pela Igreja Católica. Eles foram alvo de várias campanhas de repressão e foram obrigados a se refugiar nas montanhas dos Alpes, onde buscaram viver em comunidades isoladas. Então, por serem assim, firmes neste propósito de serem leais e fiéis ao que a Bíblia ensina e não ao homem, passaram por alguns momentos difíceis neste período da Idade Média, no qual, no século XV, eles foram brutalmente assassinados pela Igreja Católica Romana por causa da fé deles. E uma outra vez, no século XVII, surgiu uma outra onda de perseguição, agora com uma outra estratégia. O Duque de Savoia enviou um exército de 8.000 soldados para o território dos valdenses e exigiu que a população local alojasse as tropas em suas casas. O povo fez o que o Duque mandou, Essa ordem foi uma estratégia para facilitar o acesso dos soldados para executarem este povo que eram leais ao que Deus mandava e não ao que a tradição do homem exigia. Esses são apenas dois de muitos exemplos do que aconteceu no passado e que irá se repetir no futuro. E da mesma forma que a perseguição do passado foi projetada para forçar a todos a se conformarem com certo conjunto de crenças e sistemas de adoração, assim também será no fim dos tempos. Essa é a característica das consequências daqueles que ousarem não se submeterem ao sistema deste mundo no governo futuro. Esse é o elo final da marca da besta de uma cadeia maligna da perseguição religiosa que tem acontecido contra o povo de Deus. Mas, louvado seja Deus, que da mesma forma como sempre houve um povo reservado em todos os tempos, também haverá, no tempo do fim, um povo separado. Deus reservará um povo assim como fez nos dias do profeta Elias, que pensou que não havia mais nenhum profeta senão ele. Só que Deus havia reservado 7.000 homens que não se prostraram diante de Baal, assim como Elias também fez. E esse foi o resumo da nossa lição do dia de hoje. Whindersson Rabelo por aqui, um grande abraço e até a próxima. A história se repete ao título da nossa lição Jovem Adventista.